volta! Tudo bem? Muito obrigado por ter retornado e estamos aqui. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Thiago Malerba, eu sou professor de Direito do Trabalho do canal Direito e Reto. E dando continuidade de onde paramos na aula passada, a gente começou falando do artigo 7 da Constituição Federal, que trata dos direitos básicos, dos direitos fundamentais do trabalhador. E a gente trabalhou até o inciso 4, que trata do salário mínimo. E hoje nós vamos dar continuidade. Belezinha? Então vamos lá. Continuando. Inciso 5. Piso salarial proporcional à extensão e à complexibilidade do trabalho. Então, o que nós temos aqui? A própria Constituição Federal nos trazendo que pode ser estipulado, pode ser tratado, acordado alguma espécie de piso salarial para determinadas categorias de trabalhador ou para determinados trabalhos. Então, aqui nós temos uma garantia dentro da Constituição, onde os trabalhadores terão esse direito, que eles serão via de regra como? Feitos via acordo coletivo ou convenção coletiva. E existem situações também, por analogia, onde o Estado pode também estipular o piso salarial para os seus servidores. Só que aí é mediante legislação estadual, certo? Onde nós teremos o piso salarial, por exemplo, dos cabos e soldados da Polícia Militar, que ele vai variar de um estado para o outro. Então, no estado de São Paulo temos um, no Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, enfim. Cada estado tem o seu piso salarial dos policiais militares. Aí dentro da hierarquia nós vamos ter um tipo para cada grau de hierarquia, dentro da Polícia Civil, dos servidores do Judiciário, os servidores municipais, enfim, teremos o piso de cada categoria do servidor público. Agora, da iniciativa privada, aí já precisa ser mediante acordo ou convenção coletiva. Que aí nós teremos das categorias, como temos, por exemplo, que eu trabalho isso muito nos cursos técnicos, temos lá os pisos até das categorias do técnico em segurança no trabalho aqui no estado de São Paulo. Inclusive, se a gente for lá no site do Sindicato dos Técnicos em Segurança no Trabalho aqui do estado de São Paulo, nós teremos lá uma série de pisos de acordo com as subcategorias que acabamos tendo aqui no estado de São Paulo dos técnicos em segurança. Porque aí vai depender do sindicato a qual ele estiver filiado. Porque nós temos o principal e depois temos a questão se ele é um técnico em segurança de trabalho que trabalha na indústria, construção civil, engenharia consultiva, do comércio, questão de hospitais filantrópicos, se ele está em região da capital ou se ele está em região do interior, porque temos também as partes regionalizadas. Mas aí vai ser mediante acordo ou convenção coletiva. Aqui temos as subdivisões. Mas o salário médio deles acabou ficando agora no ano de 2016/17, na casa aí dos R$3.000 em média, o piso salarial. Eu sei que em realidade pode acabar acontecendo algumas variações, mas aí não vem ao caso porque infelizmente eu não tenho poder para resolver essa situação. Aí acaba sendo por conta dos sindicatos mesmo e dos trabalhadores que saibam e busquem os seus direitos. E não é o mérito dessa aula. Então aqui, gente, eu estou explicando para vocês o quê? A questão do que é o piso salarial. Que ele visa, na verdade,
uma melhoria de acordo com a extensão e complexibilidade do trabalho, para que o trabalhador não fique refém, por exemplo, do salário mínimo. Porque é óbvio que nunca pode ser inferior ao salário mínimo esse piso salarial. Por quê? O salário mínimo ele é geral. Ele é uma regra geral. E depois nós temos as exceções, que principalmente a gente tem essa questão do inciso 5 da Constituição Federal. E aí vai depender dos sindicatos dos empregados, da questão dos empregadores, fazer um acordo que seja benéfico para ambas as partes. Belezinha? Vamos para o próximo, o inciso 6. Irredutibilidade do salário, salvo disposto acordo ou convenção coletiva. Então aqui nós temos o quê? Mais uma garantia onde o trabalhador não poderá sofrer a redução salarial de forma arbitrária, de forma unilateral. Ou seja, a princípio, a regra é não pode reduzir o salário. Porém, existem situações onde ela é permitida mediante acordo ou convenção coletiva. Mas, geralmente, essas reduções salariais, elas vêm acompanhadas de uma redução de jornada. E sempre mediante uma necessidade apresentada. E sempre, primeiro, analisando a situação do empregado, depois a do empregador. Então, o salário ele pode ser reduzido? Em regra, não. Em exceções, sim. Porém, mediante redução de jornada de trabalho e comprovada necessidade. Uma das mais aceitas é aquela na qual o trabalhador precisa reduzir a sua jornada de trabalho para fazer um curso extracurricular, para melhorias, para conclusão de uma universidade, para um mestrado, uma pós-graduação, enfim, uma melhor qualificação profissional. Nesse caso, o empregado ele vai pedir e vai ser feito um acordo com o empregador, sempre acompanhado pelo sindicato da categoria ou pelo Ministério do Trabalho, para que seja uma situação onde não prejudique o trabalhador. Então nós teremos uma redução de jornada de trabalho e, consequentemente, por entrar, e muitas vezes o trabalhador acaba inclusive mudando o seu contrato de trabalho e entrando naquela situação onde ele passa a exercer a atividade em tempo parcial. Ele entra, inclusive, a gente vai falar do quê? Do artigo 58A, parágrafo 2º da CLT. Que aí o trabalhador ele entra naquela situação do tempo parcial, tendo então reduzido o seu salário, passando a receber de acordo com o seu trabalho, ou seja, com a sua jornada de trabalho. E existem aquelas situações também onde envolve sindicato, né? A gente tem o sindicato dos empregados e sindicato dos empregadores, para ter uma convenção coletiva em situações extremas, ou seja, naquela onde vamos conversar com os trabalhadores, reduzir a jornada de trabalho deles, reduzir o salário deles em uma determinada porcentagem por um determinado período, a fim de que a empresa consiga recuperar o seu fôlego. Um exemplo que a gente acaba tendo muito são nas montadoras de automóveis, nas metalúrgicas, quando tem algumas crises financeiras, onde eles acabam tendo uma redução nas encomendas, eles perdem um pouco da demanda e não conseguem jogar no mercado os seus produtos, e acaba tendo o quê? Uma produção maior do que uma saída. E aí eles têm que reduzir a produção, consequentemente, reduzindo a produção, eles precisam reduzir jornada de trabalho, acontecendo isso, eles reduzem também o salário ou pagamento dos empregados. Normalmente, esse tipo de acordo é feito com categorias. Então, podem existir
situações onde algumas categorias de uma determinada empresa vão sofrer essa redução e outras categorias não. Aí vai depender da onde vai ser atingido pelo acordo, ou seja, onde será necessário ter a redução de gastos para conseguir conter essa situação. Beleza? Espero que esteja claro até aqui. Caso tiverem alguma dúvida, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele comentário, que eu vou estar fazendo questão de responder a todos. Beleza? Tem também aqui na descrição do vídeo todas as redes sociais. Segue a gente lá, Instagram, Twitter, Telegram, que a gente sempre está postando algumas coisas lá. Belezinha? Então vamos para o próximo inciso. Esse daqui gera bastante, quando eu comento na sala de aula, gera bastante, vamos dizer assim, polêmica. Por quê? No inciso 7, nós temos a garantia do salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Então, nesse caso, o legislador ele ataca o quê? As várias situações onde o trabalhador ele exerce o trabalho por tempo parcial, ou por produção, ou por comissão, ou até aquele trabalhador que é o popularmente chamado, o horista. Um exemplo muito simples do horista somos nós, os professores, onde a gente recebe um valor por hora-aula. E esse valor da hora-aula, caso nós atingimos a carga completa de aula, então ele não pode ser inferior ao mínimo. Aquele trabalhador que você contrata também por hora, a hora trabalhada dele, caso você calcular pelas 44 horas semanais e 220 mensais, não pode ser inferior ao salário mínimo. Então você vai pegar o quê? O salário mínimo, que o salário mínimo divide pelo fator da jornada de trabalho daquele trabalhador e você vai ter o valor mínimo da hora que ele vai trabalhar. Então, dessa forma, fazendo esse tipo de cálculo, o trabalhador ele não vai poder cair no salário inferior ao mínimo. E por que eu disse que gera muita polêmica? Muitos alunos acabam questionando a respeito disso. E vem, mas professor, eu conheço uma pessoa que ela trabalha como diarista em uma determinada casa e daquela casa ela recebe lá R$200 por mês. Ou seja, é inferior ao salário mínimo. Pode isso? A primeira resposta que eu dou é depende. Por quê? Depende de quantas horas ou quantos dias na semana ela trabalha naquela casa. Se ela trabalha, por exemplo, um dia na semana naquela casa, ela vai ter o quê? As horas trabalhadas e ela vai receber, em média, R$50 no dia. Aqui eu estou dando exemplo, estou ilustrando, viu, gente? Então, nesse caso, se ela trabalhar a semana inteira, ela já vai receber o quê? R$250 de segunda a sexta, é isso, né? E se for trabalhar o mês inteiro, já vai dar o quê? R$1.000. Ou seja, ela está no piso, por exemplo, da empregada doméstica no estado de São Paulo. Não recebe abaixo do salário. Ou seja, ela não está recebendo abaixo do piso e tampouco abaixo do salário mínimo. Porque da empregada doméstica nós temos a convenção coletiva, aqui no estado de São Paulo, pelo menos até agora, até a data que eu estou gravando essa aula aqui com vocês, até agora é R$1.000. Devemos estar aí nas proximidades de acontecer um novo acordo coletivo pelo sindicato, onde nós teremos um reajuste. Logo mais, então, teremos um piso um pouco maior para as empregadas domésticas no estado de São Paulo. Os outros estados, por hora, eu não sei dizer.
Mais uma pesquisa rápida no Google apresenta isso para vocês. Belezinha? Então, gente, muitas pessoas acabam questionando isso. Agora, se a pessoa trabalha por um período prolongado, onde ela receba o salário inferior ao mínimo, e se você calcular as horas dela acabam sendo inferior ao mínimo, aí essa pessoa está trabalhando em uma situação irregular. E o empregador dela, logicamente, está incorrendo em uma infração. Deve ser, então, revisto o contrato de trabalho dessa pessoa. Beleza? Falando em contrato de trabalho, só um pequeno parênteses, voltando no inciso anterior, onde eu falei da irredutibilidade do salário, certo? A irredutibilidade do salário, gente, ela bate naquele princípio da CLT, onde a gente tem o que? No artigo 468 da CLT, onde a alteração contratual do trabalho, do contrato de trabalho, ela não pode ocorrer de forma unilateral, tampouco de forma arbitrária e menos ainda de forma prejudicial ao empregado. Isso daí a gente tem lá no artigo 468 da CLT. Belezinha? Só vou dar uma lida rapidinha nele aqui para vocês, só para vocês entenderem. Então temos lá, ó, nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade. Ou seja, o artigo 468, ele veda a mudança unilateral do contrato de trabalho e a mudança prejudicial. Então vocês entenderam? Porque deve ser feito o acordo ou deve ser feita a convenção coletiva. Belezinha? Então, gente, fechando parênteses aqui, vamos para o próximo. Concluindo, essa do salário nunca inferior ao mínimo, ou seja, as pessoas que trabalham por hora ou por serviço, o valor da hora não pode ser inferior ao que seria o valor da hora trabalhada caso a jornada fosse completa de 44 horas semanais. Belezinha? No caso dos professores, a gente tem também jornada específica. Usei o caso dos professores para ilustrar, beleza? Então, vamos lá para o próximo. Inciso 8. O inciso 8, ele é o que está mais próximo da população, mais próximo dos trabalhadores. Por quê? Ele trata do 13º salário. Então temos lá, 13º salário com base na remuneração integral ou valor da aposentadoria. O 13º salário, ele fica regulamentado, além da Constituição Federal, ele vem um pouquinho antes, que ele foi regulamentado pela Lei 40.9062 e também pela Lei 47.4965. Por que isso? Porque até então, o 13º salário, ele era chamado de gratificação natalina. E ele era pago simplesmente por questão de costume. E acabou sendo implantado no nosso ordenamento jurídico, na nossa legislação trabalhista, por questões de costume, por questões de evolução da legislação trabalhista. Porque a nossa legislação trabalhista é muito baseada nos costumes. Por isso que nós estamos tendo sempre uma evolução constante, tanto por parte dos empregadores como por parte dos empregados. E o 13º salário, ele vem dessa forma, ele vem em forma de gratificação. E ele era, como eu disse, chamado de gratificação natalina, porque, via de regra, ele é pago no mês de dezembro. E a legislação, ela veio para quê? Para regulamentar e para colocar uma forma onde também não pudesse ser
suprimido do trabalhador, como algumas vezes acontecia até antes dele ser regulamentado. Por quê? Quando era simplesmente por costume, então muitas vezes o empregador podia, em um determinado ano, simplesmente alegar e falar: ó, esse ano eu não poderei pagar a gratificação natalina. Então ele regulamentado torna obrigatório e o empregador ele deve pagar sempre o 13º salário como gratificação natalina. Via de regra, ele é pago em 2 parcelas. Uma em novembro e outra em dezembro, até o dia 20 de dezembro. Então, é o seguinte, se o empregador quiser pagar em uma única parcela, ele pode, desde que essa parcela seja paga até o dia 20 de dezembro e o empregado seja, logicamente, comunicado. Se ele for pago em 2 parcelas, ele pode ser pago em uma parcela em qualquer momento do primeiro mês trabalhado daquele ano vigente até novembro. Até o dia, por volta do dia 20 de novembro também, se não me engano. E a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. O valor ele é o de uma parcela do salário daquele trabalhador, ou seja, uma parcela do maior salário que aquele trabalhador recebeu naquele ano. Via de regra, o salário que ele recebe mensalmente. Se for o primeiro ano trabalhado, nós teremos o quê? O salário do trabalhador dividido por 12 vezes o número de meses que o trabalhador trabalhou naquele ano. Se ele começou a trabalhar, por exemplo, no mês 6, nós teremos então mês 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, estou contando aqui que ele começou no início do mês 6. Então serão 7 meses trabalhados. Então nós teremos o quê? O salário dividido por 12 vezes 7. Então vai ser sempre assim. Então é o salário dividido por 12 vezes o número de meses trabalhados. Uma situação que pode acontecer é, por exemplo, o trabalhador ficar afastado recebendo o benefício do auxílio-doença. Não o auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença, aquele onde o empregado sofreu um acidente doméstico, vamos falar dessa forma, que é tido como acidente doméstico qualquer acidente que seja feito fora do horário de trabalho ou que não seja em benefício da empresa, ou seja, que não esteja à disposição da empresa. Ficou afastado recebendo benefício previdenciário, ou seja, recebendo o benefício do auxílio-doença pelo INSS. Vamos colocar lá por 90 dias, beleza? Ou seja, em regra, 3 meses. Naquele ano, o 13º salário daquele trabalhador, esses 3 meses, ele não vai entrar para o cálculo do 13º. Por quê? Ele tem o contrato de trabalho suspenso. O empregador ele não vai recolher FGTS, ele não vai recolher INSS. Então, ele vai receber única e exclusivamente do INSS. Ele vai receber aquele benefício proporcional ao recolhimento, porque não vai gerar a estabilidade no emprego. Então, naquele ano, ele não vai ter aqueles 3 meses calculados como base do 13º salário. Seria como se aqueles 3 meses ele não trabalhasse para aquele empregador. Então, dessa forma, ele não vai receber os 12 dozeavos. Ele terá 3 meses descontados. Então, ele vai receber 9 dozeavos. Beleza? Agora, se já for um auxílio-doença acidentário, aí já é outra história. Porque aí, nesse período, como quando ele sofreu o acidente, ele estava à disposição do empregador, foi por conta da atividade que ele exercia, aí sim vai contar como situação onde ele ainda tem o vínculo empregatício. Tanto é que vai gerar estabilidade no emprego e ele vai receber também
o 13º de forma integral. Porque aquele afastamento se deu por culpa do empregador, digamos dessa forma. Belezinha? Então, nessa forma, o 13º salário, ele vai ser integral. E mais uma coisa, o 13º salário, ele tem natureza salarial. Ele é uma gratificação, mas ele tem natureza salarial. E quem fala isso? A súmula 207 do STF. Ela traz que ela tem natureza salarial, então ela integra para todas as bases de cálculos necessárias. Belezinha? Então, gente, por hoje, para essa aula eu tinha mais esses 4 incisos. Espero que tenha ficado bastante claro para vocês. Sou muito grato a você que assistiu essa aula até o final e que tem nos acompanhado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, dá aquele joinha no nosso vídeo, assista as outras aulas, se inscreva nas nossas redes sociais que vão estar aqui no rodapé do trabalho e deixa a sua pergunta, deixa o seu elogio. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo e vou estar atendendo a todos. Estou fazendo esse canal para mim e para todos vocês. Espero conseguir estar sempre ajudando e cada vez melhorando para ajudar todos vocês. Então, beleza? Então, gente, muito obrigado. Aquele abraço para vocês. Beijo para quem é de beijo. Abraço para quem é de abraço. E me ajudem a ajudar vocês. Até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau.